Sombra de um cilindro de revolução utilizando uma direção luminosa. Para determinar as retas tangentes, no cilindro de revolução, precisas de desenhar um diâmetro da base que seja perpendicular à direção luminosa horizontal. Determina A1 e B1, que são os pontos de tangência necessários. Encontra a cota desses pontos. A partir deles, desenha as geratrizes da separatriz e determina os pontos das geratrizes na base superior do cilindro. A linha 1 e B'1 estão coincidentes com A1 e B1. Por A1, desenha T1 paralela à direção luminosa dada. T2 está no plano dessa base. Por B1, procede da mesma forma para a reta T'. As geratrizes A' e B' separam a parte lateral do cilindro entre zonas iluminadas e em sombra. A2, A'2 é invisível, pelo que não tens de identificar a zona de sombra própria. Já B2, B'2 é visível, por isso tens de a assinalar sombreando ou tracejando a parte visível da sombra própria. Como a luz vem da esquerda, para a direita de B2, B'2, deves sombrear ou tracejar a parte visível da sombra própria. O passo seguinte consiste na determinação da separatriz, que mais não é que um percurso pelo sólido, seguindo as arestas que separam luz de sombra. Deves começar por determinar a sombra dos segmentos de reta A' e B', que são as geratrizes da separatriz. AB e A'B' são dois arcos que farás posteriormente. Encontra a sombra do ponto A. Encontra a sombra do ponto A'. AS, A'S2 é a sombra do segmento de reta A' no plano frontal de projeção. Encontra a sombra do ponto B. Encontra a sombra do ponto B'. BS1, B'S1 é a sombra do segmento de reta B' no plano horizontal de projeção. Para determinar a parte da curva da base inferior, tens de encontrar a sombra do ponto O. Como a base inferior está em sombra, precisas de encontrar a sombra da parte da curva que está voltada para a luz. Como a circunferência tem centro em O1 e a sombra real do ponto O é OS1, a partir dele desenha a parte do arco que pretendes, que vai de AS a BS1. Como a base superior está iluminada, precisas de encontrar a sombra da parte da curva que está voltada para a sombra. Como parte dessa curva se projeta em sombra no plano horizontal de projeção, precisas de determinar a sombra do centro da base superior, O'. Como a sombra real desse centro seria O'S2 e a circunferência tem centro em O'1, precisas da sombra virtual de O', OV1. Coloca aí o compasso com abertura até B'S1 e desenha um arco até intersetar o eixo X. Determina o ponto de quebra da curva. Inverte o raio luminoso do ponto de quebra paralelo à direção luminosa horizontal e encontra esse ponto na circunferência. Na projeção horizontal da circunferência, a distância do ponto de quebra a A'1 é a parte da curva que te interessa e que vai fazer sombra no plano frontal de projeção. Como essa curva vai ser deformada, precisas de dividir em várias partes.
Determina a sombra de um desses pontos. Procede do mesmo modo com os restantes pontos da curva. Desenha a parte da curva deformada. Sombreia ou traceja a parte visível da sombra projetada.